batalhas nessa vida, irmãos, que nós aqui precisamos enfrentar. Nós não temos como terceirizar, não temos como passar para outro enfrentar. E às vezes parece que Deus deixou a gente na mão, deixou a gente sozinho. E nós precisamos compreender que nesses momentos de grandes lutas, de grandes batalhas, nós precisamos compreender o trabalhar de Deus em todas as coisas e entendermos que Deus está nos fazendo crescer ainda mais. Eu quero ler com vocês o texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo a Ti, meu Deus, a Tua graça. Fala conosco, meu Deus, nesta hora. Que a Tua palavra, meu Deus, nos conduza a nos fortalecermos no Senhor, para que a nossa fé, meu Deus, esteja grande, meu Deus, crescente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que todos nós possamos saber enfrentar, ó Deus, as lutas, as batalhas, para sairmos vitoriosos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar. Nós lemos aqui um pequeno texto que fala a respeito de uma conversa que Jesus teve com Simão, Pedro, o Pedro que nós conhecemos. E Jesus fala para ele: Simão, Simão, Pedro, Satanás pediu para cirandar, para peneirar a sua vida, e eu roguei ao Pai para que a sua fé não enfraqueça, para que você não perca a sua fé, mas para que você saia fortalecido dessa. O processo da ciranda, o processo da peneira do trigo, ele era manualmente feito, é claro, mas era um processo demorado, era um processo lento e bastante penoso. Como era? O trigo era colhido, então o trigo era feita a debulha do trigo e ele era jogado numa peneira bem fina, e ali aquele trabalhador passava a mão em cima do trigo para espremer ele ali, para começar a fazer a separação das cascas dos grãos. E então, na eira, no lugar aberto, ele começava a sacudir aquele trigo, jogando para o alto, para que a brisa, o vento do lugar, jogasse as cascas no chão, e então as sementes, os grãos, voltavam para a peneira. E quando aquele processo, que era feito inúmeras vezes, até todo o trigo estar limpo, finalizasse, então todas as cascas já haveriam caído no chão, e então o trabalhador pegaria os grãos e colocaria num lugar à parte, separado, cuidado. Esse era o processo da ciranda, o processo da peneira, era a separação da palha e do grão, era isso. Para nós entendermos o que Jesus está alertando aqui, que viria a acontecer com Pedro. Então, Pedro, ele passaria por uma luta grande, passaria por um desafio grande, mas quando Jesus fala para ele, ó, Satanás pediu para peneirar você, Satanás pediu para cirandar você, Jesus não fala, olha, eu orei ao Pai e pedi para o Pai não deixar Satanás fazer nada, não, ele falou: Simão, abre teu olho, fique esperto, pois você vai ser peneirado, você vai ser cirandado. Eu só pedi para Deus guardar a tua fé, mas vai vir um sacode, abre o teu olho. É isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, fica esperto, porque vai vir bronca pela frente, vai vir uma luta grande pela frente, você vai ter que passar por ela, você vai passar por essa luta, você vai passar por esse tormento, por essa dificuldade, você vai ser peneirado como trigo, porque Satanás pediu para Deus para te peneirar. Satanás pediu para Deus para cirandar a sua vida, porque ele foi lá diante de Deus e falou: ó, você vai ver que Pedro não é nada, Pedro é que nem a palha, que só serve para ser jogada ao vento, e depois ser lançada ao fogo para virar um fogo incandescente para acender outra lenha, não serve mais para nada além disso. Satanás falou para Deus que Pedro era fogo de palha,
que a vontade de Pedro, o desejo de Pedro, a atuação de Pedro com Jesus ali, era nada, era só como palha ao vento. E nós vemos um exemplo disso na vida de Jó. Quando Satanás estava vindo de rodear a terra, e ele lá numa reunião com os anjos, ele invade aquela reunião, é claro, não havia sido convidado, e Deus, ele se orgulha de Jó, e fala a respeito de Jó. Ele fala: você viu meu servo Jó, servo fiel, prudente, servo que cuida da sua casa, cuida da sua família, faz os sacrifícios, adora a minha vida, adora a Deus. E então Satanás fala: mas é claro, o Senhor dá tudo para ele tem todas as bênçãos dessa terra, ele é o homem mais rico da face da terra, é claro que ele vai te adorar, assim é fácil. E então Satanás pede autorização para Deus, para cirandar a vida de Jó. Então Deus, ele autoriza, mas ele fala para Satanás: você não vai tocar na vida dele, você não pode tocar na vida dele, ele vai continuar vivo. E Jó, ele perde tudo, irmãos, tudo. Perde tudo que ele tinha, tudo se vai em pouco tempo. A palavra de Deus não fala o tempo que aconteceu, mas fala que enquanto um problema estava surgindo, vinha outra pessoa falar de um outro problema que já estava acontecendo também. Foi um problema atrás do outro, e ele perdeu tudo. De homem mais rico, ele se tornou uma pessoa que estava sentada num monte de cinzas, de lixo, e coçando as feridas do corpo dele com um caco de telha. Isso foi o que aconteceu na vida de Jó. E o livro de Jó, nós vemos ali uma discussão dele com os amigos, e os amigos acusando ele: você fez alguma coisa errada, você pecou, Jó, você errou, não é possível que isso aconteceu com você, se você não tivesse pecado, se você não tivesse errado, se você não tivesse ofendido Deus, o que você fez foi algo absurdo. E ali, o livro se desenrola nessa discussão, mas no final de tudo, o último estágio de Jó é que ele precisa orar pelos seus amigos. Então ele ora pelos seus amigos, e depois disso a vida dele é transformada, e ele se torna ainda mais próspero do que ele era. Ele tem o dobro, no fim da vida dele, ele tem o dobro do que no início da história. Ele conquista 2 vezes mais do que ele tinha no começo da história dele. Então toda luta, toda dificuldade, em todo problema que nós passamos, que Deus nos permite passar, é porque Ele quer nos ver crescer, Ele quer nos colocar num novo patamar. Eu não sei qual é o momento que você está passando, qual a luta, a dificuldade, mas uma coisa eu sei, que Deus quer te colocar numa altura maior do que você já está, em algo maior, em um momento melhor do que aquilo que você já passou na sua vida. É o que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. O processo de Jó dependeu da autorização de Deus. O processo na vida de Pedro, que Jesus estava dizendo ali para Pedro, dependia também da autorização de Deus. Mas Jesus fala para ele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Olha isso. E Jesus diz: eu, porém, orei por você, Pedro, para que a sua fé não se desfaleça, para que você não se perca, para que você não ache que Deus não está no controle das coisas, para que você não deixe de acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Foi por isso que eu orei, que eu pedi. Jesus, ele ora para que a fé de Pedro se fortaleça no meio da batalha, no meio da dificuldade, no meio da luta. É a purificação, é o processo de purificação na nossa vida, irmãos. Talvez em algum momento da sua vida você passou por uma luta tão grande, tão difícil, mas quando você passou por ela, você aprendeu algo, você cresceu, você aprimorou a sua vida, você melhorou em algo. E Deus, Ele nos leva a nós melhorarmos a nossa vida também no meio das batalhas. Há lutas, irmãos, que o Senhor se coloca na nossa frente. Ele luta as nossas batalhas, Ele entra na guerra, Ele toma na mão aquele problema que nós estamos passando, e Ele pega para si.
E Ele garante, Ele entrega a vitória na nossa mão. Isso acontece, irmãos, inúmeras vezes. Mas há momentos específicos na nossa vida em que Deus, Ele permite que a gente lute com as nossas forças. Puxa vida, e aí como é que faz? Se a minha vida pertence ao Senhor, se eu entreguei a minha vida a Cristo, é momento de prova, é momento de você se esforçar, é momento de você se fortalecer. Deus está querendo te trazer mais para perto, Deus está puxando você mais para perto dEle, para você entender que Ele continua no cuidado de tudo, Ele continua no controle. Deus, Ele quer nos fazer crescer. Há um caos na Bíblia, em um determinado momento da história bíblica, os filhos de Deus, eles foram levados como escravos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E ali no meio tinham 4 pessoas, Daniel e 3 amigos dele, que tiveram os seus nomes mudados, tiveram os seus nomes transformados, e nós conhecemos eles por Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós conhecemos esses 3 nomes. O que aconteceu com eles? Num determinado momento, o rei da Babilônia, ele fez uma estátua, e ele declarou que todas as pessoas do reino, principalmente as pessoas de confiança dele, e Sadraque, Mesaque e Abednego, eram de confiança do rei, porque eram muito inteligentes, teriam que se curvar diante daquela estátua, ao soar da trombeta, dos pífaros, de todos os instrumentos musicais, todos deveriam se curvar, se prostrar. E aconteceu que os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram, e então eles foram dedurados. Falaram para o rei, o rei não viu, mas nós vimos, os 3 bonitos lá, os preferidos do rei, não se curvaram para a estátua, não respeitaram a lei do Senhor, a sua lei, rei. Então a lei do Senhor diz que eles devem morrer, e que assim seja. Então o rei chama os 3, conversa com os 3, e fala assim: é verdade que isso aconteceu, e a conversa se desenrola, e o rei fala: eu vou dar mais uma chance para vocês, eu vou tocar a trombeta, nós vamos fazer tudo de novo, vocês vão se curvar diante da estátua. E os 3 falam assim: Senhor, rei, se Deus quiser nos livrar da morte, da mão do rei, Ele vai nos livrar, e Ele é Deus. Se Deus não quiser nos livrar, Ele não nos livrará, mas Ele continua sendo Deus. Eram 3 jovens, irmãos, 3 jovens, à beira da morte, sendo ameaçados de serem lançados numa fornalha. E o rei, ele fica irado com aquilo, toca, os 3 ficam de pé, e então o rei manda amarrar eles muito fortemente, os braços, as pernas, as mãos, tudo amarrado. Eles ficaram todos ali travados, encolhidos naquelas cordas, e o rei manda fazer com que o fogo da fornalha fosse aumentado algumas vezes. O fogo ficou mais quente, a fornalha ficou mais quente. Aqui na nossa região a gente sabe que dá para uma fornalha ficar mais quente ainda do que ela já é. Mas o rei mandou com que o fogo fosse intensificado. E aconteceu que grandes guerreiros, soldados, pegaram os 3 e foram lançar os 3 dentro da fornalha. Os 3 foram lançados dentro da fornalha, amarrados, presos. Mas quando aqueles soldados, aqueles homens fortes, lançaram os 3, os soldados, com o calor que estava da fornalha, os 3 morreram, não suportaram o calor e morreram ali. Imagina o calor infernal que estava aquela fornalha, dava para derreter aço facilmente, facilmente. Mas passou um tempinho, o rei olhou para dentro da fornalha e ele falou: não foram 3 que nós jogamos dentro da fornalha? Eu estou vendo lá os 3, mas tem uma 4ª pessoa lá com eles. Eles estão andando na fornalha, estão com as cordas desamarradas. Eles dançam, eles estão pulando lá dentro. Jesus estava com eles o tempo todo. Jesus não livrou eles de serem jogados dentro da fornalha, mas eles precisavam passar pela prova que estava imputada sobre eles. Eles deveriam permanecer
firmes e fiéis em todo o tempo. Tanto é que eles declararam: se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Deus não quiser nos livrar, Ele continua sendo Deus. Essa fé nós precisamos ter. Mas algo aconteceu ali. Aqueles homens haviam sido amarrados fortemente. O fogo consumiu apenas a corda, as cordas que prendiam eles. Não consumiu os cabelos, não chamuscou a pele, nem a roupa deles ficou cheirando queimado, ficou cheirando fumaça. Eles foram livres de tudo, mas as cordas foram destruídas pelo fogo. Agora, quando aqueles 3 saíram da fornalha, o rei falou assim: verdadeiramente, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus verdadeiro. Ninguém mais vai se prostrar a estátua alguma. Agora todos vão adorar ao Deus verdadeiro. Todos vão respeitar Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o Senhor faz com que a gente passe por dificuldades, por lutas, por provas, é porque Ele quer nos fazer crescer. Crescer na nossa casa, crescer no meio da nossa família, dos nossos, crescer no nosso trabalho, onde a gente estiver. As pessoas vão ver que nós passamos por lutas, por dificuldades, mas elas vão ver que o Senhor está conosco, que o Senhor conduz a nossa vida, que o Senhor nos guarda. Aqueles que se levantaram contra você, um dia vão falar assim: esse é servo de Deus, não mexe com ele. O Senhor quer nos fazer crescer. A cada dia o Senhor quer nos fazer prosperar, nos fazer maiores do que nós já éramos. O propósito de Deus na vida de Pedro, através do atentado de Satanás, era fazer com que Pedro crescesse ainda mais, fazer com que Pedro ele fosse ali quebrado, porque o orgulho de Pedro era grande. Se você puder na sua Bíblia, abra lá no mesmo lugar, Evangelho de Lucas capítulo 22, mas no versículo 33, Evangelho de Lucas 22, versículo 33, diz assim: porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Olha só quem era Pedro. Jesus, não importa o problema que vier para frente, não importa a dificuldade que surgir na minha frente, eu estou pronto para ir para o Senhor, com o Senhor, tanto para a prisão. Se baterem na gente eu estou junto, se açoitarem a gente, se humilharem a gente eu estou junto, e se tiver que morrer, eu vou morrer com o Senhor. Olha o que Jesus fala para Pedro. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro, Pedro, quando o valente bater o pé, você vai sair correndo, você está aí com o peito aberto, dizendo que você é o cara, mas quando o valente bater o pé, você vai falar assim: não sei quem é Jesus, não conheço ele, eu não sei quem é Jesus, não ando com ele não, que isso? Não, mas você fala como ele. Não, você está enganado, eu nem sei quem é esse Jesus. Jesus falou para ele: antes de determinado horário, você já vai ter me negado 3 vezes. Então Pedro, abre teu olho, porque vai vir problema pela frente para você. Mas Jesus, alertando Pedro, ele fala para Pedro o seguinte, lá no versículo 32: eu porém orei por você para que a sua fé não desfaleça. Talvez na sua versão da Bíblia esteja um pouco diferente que a minha. Talvez diga assim na sua: e você, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Não é isso que está na sua Bíblia? Talvez na sua versão. Você, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Olha lá, que versão que é essa aí? King James. Quando você se converter, quando você se voltar para mim, o que Jesus estava fazendo? Estava aproveitando a oportunidade. Satanás já havia pedido para cirandar ele, já havia pedido para peneirar,
E a palavra de Deus diz que não vem sobre nós luta, dificuldades, problemas que nós não sejamos capazes de suportar. O Senhor não permite que sobre nós venha um problema maior do que as nossas forças. Então há sim lutas que nós precisamos lutar. Por mais que a gente clame, por mais que a gente ore, por mais que a gente peça para Deus, parece que o problema não vai embora. E aí cabe a nós fazer o que precisa ser feito, nos fortalecermos no Senhor, saber que Ele está no controle, termos a certeza que Ele continua tendo o controle de tudo nas mãos dEle, e falar: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, o Senhor é Deus, se o Senhor não me livrar disso, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor não muda, o Senhor não muda quem o Senhor é na minha vida, a importância do Senhor na minha vida. Mas Pedro, ele precisou passar por aqueles problemas, para se fortalecer, para se voltar para Jesus. E quando Pedro se levanta, quando Pedro se volta para Jesus de verdade, quando ele entende todo o propósito, na primeira pregação dele, milhares de pessoas se convertem, milhares de pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus havia feito Pedro crescer. O Senhor está te fazendo crescer. A gente não vive no mundo de moranguinho, irmãos. A gente não vive no mundo em que tudo é de florzinha, tudo é muito bonitinho, tudo sempre dá certo, a conta sempre está no azul. Irmãos, nós vivemos num mundo de realidade, onde as lutas vêm, os problemas vêm, e nós precisamos saber os problemas que nós precisamos tomar nas nossas mãos e enfrentar com as nossas forças. Como é que a gente vai saber distinguir? Orando a Deus: Senhor, esse problema me pertence, eu preciso resolver isso, está na minha mão para eu resolver. Ou Senhor, se eu deixar para o Senhor resolver, o Senhor está na minha frente, o Senhor vai lutar essa luta, o Senhor vai tomar essa batalha nas mãos, e o Senhor vai me trazer a paz, a clareza que eu preciso, a direção. Precisamos orar, irmãos, para saber se Deus está permitindo algo sobre a nossa vida, para que a gente possa subir de patamar, ou só é uma luta para a gente falar com Deus: Deus, está na tua mão, segura essa bronca aí, vem comigo, estamos juntos, eu estou contigo, o Senhor está comigo, e a gente segue em frente. Precisamos falar com Deus, entender o propósito de tudo, mas Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Por mais que pareça que o processo é dolorido, e a peneira não é fácil, a peneira dói. O processo da ciranda não é um processo fácil, é um processo difícil, mas a gente passa por ele. Vai ficar para trás em algum momento, irmãos. Nós vamos deixar isso para trás, e quando a gente estiver lá na frente, a gente vai falar: puxa vida, parecia que eu não ia sair disso, parecia que eu não ia sair desse buraco, parecia que esse sacode tinha pego a minha vida de um jeito que eu não ia conseguir sair dessa, mas ficou para trás. O Senhor me garantiu a vitória, o Senhor me deu as luzes no caminho, o Senhor me orientou quando eu precisei. Jó, quando chegou num determinado momento, Deus foi falar diretamente com Jó, e Deus falou para Jó: Jó, será que meu braço está encurtado? Será que eu não posso fazer os impossíveis? Será que a minha mão ainda não tem força para fazer o que precisa ser feito? E Deus fala com Jó e muda o estado de Jó no fim da história. E no fim da história não é o fim da vida de Jó, é apenas o começo de tudo. O Senhor quer te colocar num lugar mais importante. O Senhor quer fazer com que você aprimore os seus conhecimentos. O Senhor quer fazer com que você cresça mentalmente, emocionalmente, financeiramente, nos seus relacionamentos, no seu envolvimento na comunidade, no meio da sociedade. O Senhor quer fazer com que você cresça profissionalmente. Mas os problemas vêm. Os problemas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm pela frente, mas é tudo para a gente aprimorar, tudo para a gente crescer, tudo para a gente melhorar. O Senhor está melhorando a nossa vida a cada dia, e a nossa vida está nas mãos dEle. Nós confiamos no Senhor, então nós temos a certeza que Ele está cuidando de tudo. As lutas,
os problemas, as dificuldades, não são para destruir a nossa vida, são para nos fazer crescer, e o Senhor vai fazer com que você cresça, e você prospere, em nome de Jesus.